para falarmos de moral, basta a religião, né? A religião tem lá o seu papel para a moral. Agora, a literatura, ela tem que situar-se num espaço, né? Por cima de tudo tem que situar-se num espaço e tem que estar de encontro a uma realidade. Por mais que tu transfigures a realidade, entres em domínios quase que inverosímeis, mas tens de partir sempre de uma determinada realidade. E eu vivo um tempo histórico, né? Um tempo histórico, e esse tempo histórico realmente reflete-se nos meus textos. Agora, tu podes dizer assim, mas ok, mas a literatura tem que estar alinhada, a literatura não tem que estar alinhada com nada. Né? A literatura tem que estar alinhada não com os poderes, o único alinhamento que tem que estar a literatura é ter esta realidade, não é? Esta realidade da vida dos personagens, o dia a dia, e se isso se perdura no texto, já é bom. Se não perdura é porque o texto também não conseguiu aguentar-se por si. Quer dizer, eu não vejo a literatura de maneira moralista ou não, eu vejo a literatura como uma atividade que está ligada a um tempo e tem que saber viver esse tempo, tem que projetar esse tempo no texto e se conseguir fixar de maneira durável o texto e isso chegar ao leitor, já é muito bom. Mas no nosso caso, a literatura ganhou um protagonismo tal, porque a literatura precedeu também um pouco, digamos, toda uma consciência libertária do país, quando foi a poesia que despertou, digamos, as consciências para uma realidade de sofrimento, etc. Está aí a Noêmia de Souza, que a Capelana acabou de editar, que é das pioneiras, não é? Então, de certo modo, da minha geração, que é estes Suleimanos ou Aldinos, que é esta geração, nós começamos a entrar para um tipo de texto para a fixação de uma realidade, mas tendo como instrumentos universais, né, partindo de outras literaturas que nos marcaram, principalmente a literatura latino-americana, né, que marcou-nos profundamente por retratar uma realidade partindo do género que a gente chama de fantástico. Isso tudo tocou-nos um pouco, porque o que nós e a minha geração teve muito disso, o que a gente viu é que mais do que entrar-se neste realismo, quer dizer, colado à realidade, havia toda uma necessidade de termos um sedimento, um substrato cultural muito forte, né? Porque eu acho que a literatura tem que estar colada, digamos, a uma realidade cultural forte para ela poder ganhar raízes profundas. Mas a questão da raça como raça, quer dizer, não é a questão vital, né? Primeiro, também é um país só de pretos, né? São 99,9% pretos. Segundo, as pequenas minorias que estão lá, que são minorias brancas, indianas, chinesas, de origem chinesa, são minorias que estão lá, estão enquadradas, têm a cidadania plena, como todos os outros, convivemos, não é? Entre nós todos sem ressentimentos de ordem alguma, não é essa de ordem alguma, mas que depois da pátria estar liberta, a gente diz, moça, então o país está livre, né? O país é enorme, o país tem mais de 20 e tal línguas, por aí, quase 50 dialetos, quer dizer, toda esta realidade é uma realidade cultural diversa, quer dizer, o que é que a gente faz? Cola-se a política ou cola-se a cultura? Quer dizer, o que é perene? Então é a cultura que tem que orientar, tem que estar por detrás do texto, esta realidade cultural, não é? Mas que ao mesmo tempo é preciso preservar, não é? Aquele mundo que às vezes vai caindo em ruínas. Preservá-lo é passar à escrita essa realidade cultural. E isso precisa que haja uma investigação, etc, etc. Portanto, eu jogo muito com este mundo. E depois, por outro lado, estou um pouco colado a uma realidade histórica. Às vezes, os meus textos socorrem-se de períodos passados, né? Períodos passados, tal e qual como aconteceu com o meu primeiro livro de cariz histórico, mais ou menos. Então, eu flutuo muito neste cenário, neste mundo.